Eu já vendi serviços no mercado digital, eu já escalei uma agência de marketing, eu já atendi clientes de mais de 50 países. E hoje eu vou condensar 10 anos de experiência no mercado digital em poucos minutos. Então, se você está querendo trabalhar online e ter mais autonomia, fique ligado no conteúdo desse vídeo porque ele foi feito especialmente para você. Eu separei 5 lições que podem te poupar anos e fazer você ganhar dinheiro muito mais rápido. Lições que eu gostaria de ter escutado quando eu estava começando. Então, se você quer saber quais lições são essas, vem comigo, vamos embora para o conteúdo. Lição número 1, você precisa saber cobrar. Eu conheço muitas pessoas que entram no mercado digital e elas começam cobrando pouco no início. E tá tudo bem, porque no início você tá ali ganhando experiência, tá começando a aprender. Então é até recomendado você cobrar menos para que você tire um pouco da pressão das suas costas, né? Porque querendo ou não, por exemplo, se eu vendo um serviço por 20, 30, 40, 50 mil, o nível de exigência do cliente vai ser muito mais alto do que se eu vender um serviço por 100 reais, 200 reais, 300 reais. Então tudo bem você começar cobrando menos. O problema é que as pessoas começam cobrando menos e elas não conseguem cobrar mais. E às vezes as pessoas chegam para mim e me perguntam, mas como é que eu faço para cobrar mais? Como é que eu faço para cobrar mais? E às vezes não é você saber uma técnica ninja samurai de negociação, uma técnica Y de prospecção que vai te ajudar pra caramba. Não é isso, cara. O que você às vezes precisa é simplesmente a coragem de cobrar mais e de valorizar o seu trabalho. E é justamente por não saber cobrar mais que a gente vê o mercado digital infestado de gente cobrando muito pouco e meio que quase que prostituindo o mercado, né? Às vezes você vai competir por uma proposta com outras pessoas e você vê profissionais, principalmente autônomos, freelancers, etc., cobrando 10, 5% do valor do que aquele serviço vale. E quando eu falo 10, 5%, eu não estou exagerando, é exatamente isso. Você vê gente cobrando tipo muito pouco por um serviço que a média do mercado deveria cobrar muito mais. E aí, querendo ou não, isso prejudica o mercado como um todo, porque aí o cliente começa a entender que aquele é o parâmetro de pagamento para aquele serviço, ele paga aquilo, só que geralmente o que acontece? Ele se frustra, acaba tendo uma experiência ruim e depois ele entende que o barato sai caro. Então assim, mais do que usar a estratégia de vendas certa e tudo mais, atingir o cliente certo para que você consiga cobrar mais, você precisa ter a coragem de cobrar mais e ir aumentando o seu preço conforme você vai ganhando mais experiência e vai ali também querendo ter clientes maiores, com desafios maiores, com projetos mais complexos, enfim. Então saiba cobrar mais, isso é muito importante porque cobrar mais consequentemente vai te fazer faturar mais, tá? Então tenha coragem para que você consiga colocar isso em prática. Lição número 2, over-delivery é o melhor marketing que você pode ter. Vamos primeiro aqui definir o que é o over-delivery. O over-delivery é quando você entrega mais do que você promete. Por exemplo, eu posso chegar para você e falar, ó, eu tô te vendendo esse site aqui, eu vou te entregar 5 páginas. Aí você vai lá e compra um site, você espera que eu entregue um site com 5 páginas. Só que aí eu vou lá e entrego um site incrível, com 7 páginas, com um backup feito, com um monte de coisa adicional que você não sabia que ia ser entregue. Isso é o over-delivery, é quando eu entrego mais do que eu prometo. E isso gera uma satisfação enorme nas pessoas, o que naturalmente gera um boca a boca muito forte e faz com que você consiga fazer mais vendas de forma natural, fora os incríveis depoimentos que você vai conseguir por causa disso. Então eu, por exemplo, eu sempre penso nos meus projetos com over-delivery. Eu sempre vou lá e prometo para o cliente menos do que eu sou capaz de entregar. Eu já planejo ali entregas adicionais para deixá-lo mais satisfeito. Porque querendo ou não, em projetos, em vendas, é tudo uma questão de expectativas. Quando você está ali vendendo algo para alguém, você está gerando uma expectativa na pessoa. E aí existem 3 cenários possíveis, né? Ou você vai não atender a expectativa dela, então ela criou uma expectativa e você não atende, e aí naturalmente ela vai ficar frustrada, vai falar mal da sua marca, vai falar mal de você. Né? Ou então você vai atender a expectativa dela, então ela criou uma expectativa, você atendeu, e ela vai ficar ok, vai ficar tranquilo com relação ao trabalho, ou você foi lá e superou a expectativa dela, então ela esperava essa entrega, você entregou aqui. E é isso que gera o cliente promotor, aquele cara que vai te defender com unhas e dentes, porque ele sabe que você faz um trabalho incrível, ele vai defender você, ele vai defender sua marca, ele vai falar bem de você para os outros, ele vai comprar com você de novo. Então assim, sempre planeje o over-delivery nos seus serviços, porque isso vai te ajudar demais a ter um boca a boca positivo, a ter depoimentos e a fazer o seu negócio crescer de maneira sustentável. Ah, e só um parênteses aqui, se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, porque isso demonstra pra gente que esse vídeo está interessante e também que você tem mais interesse em saber como trabalhar online, como começar no digital, né? E fique ligado porque tem muito mais vindo por aí, a gente vai produzir mais vídeos para quem quer começar dentro desse mercado, então assim, já se inscreve logo para que você consiga ter mais dicas sobre o assunto. Voltando agora para o nosso conteúdo, vamos para a lição número 3. Construa um negócio, não seja um freelancer. Eu vou te explicar o que acontece, que é um erro muito comum que as pessoas acabam cometendo quando entram no mercado digital. Elas entram e elas se posicionam como freelas.
né? O profissional autônomo que vai fazer ali o projeto sozinho e vai se virar. Só que o problema é que o freelancer, né, na maior parte do mundo, ele querendo ou não, ele é visto como um profissional o quê? Geralmente barato. Ele é visto como um profissional que, enfim, não necessariamente vai cumprir o prazo, porque ele é um profissional livre, ele é autônomo, então ele faz as coisas do jeito dele. É visto como um profissional menos sério, porque querendo ou não, dificilmente um freelancer tem contrato. Tanto que eu conheço vários empresários, várias pessoas que são sócios, donos de empresa e tudo mais. E essas pessoas, cara, dá pra ver claramente, quando elas querem algo barato, não estão muito preocupadas com qualidade, não estão muito preocupadas com formalizar contrato, etc., elas procuram freelancers. Quando elas querem algo de alta qualidade, quando elas querem algo, né, que elas estão muito preocupadas em ter tudo amarrado certinho, com um contrato bonitinho, quando elas estão dispostas a pagar mais porque querem algo muito bom, elas procuram negócios, empresas. Então, por mais que você comece no início sozinho, né, e de certa forma você até atue como freelancer, você precisa se posicionar como um negócio. E se você é um prestador de serviços digitais, você precisa se posicionar como um negócio de serviços digitais. E como que você faz isso na prática? É muito simples. Ao invés de você chegar e falar assim, exemplo, eu sou um social media, né? Eu posso chegar e falar, eu sou o Henry, eu sou freelancer aqui de social media. Isso é uma forma de me apresentar, né? Isso é o meu posicionamento. Ou então eu posso chegar e fazer um posicionamento diferente. Chegar e falar, olha, eu sou o Henry, eu sou o fundador da agência XYZ que faz serviços de social media. Parece a mesma coisa, mas confia em mim, não é. Quando você se apresenta como sócio, dono, fundador, o que seja, de um negócio, a pessoa do outro lado, ela tende a te ver com mais respeito, ela tende a entender que está ali negociando com uma instituição séria, que provavelmente vai ter contrato, que vai entregar com qualidade maior, que vai respeitar prazo, que vai ter um preço maior. Então assim, isso vai querendo ou não te ajudar, por exemplo, a cobrar mais caro, a conseguir mais dinheiro, vai te ajudar a conseguir clientes melhores, vai te ajudar a crescer de maneira mais sustentável. Eu gostaria muito de ter escutado isso quando eu estava começando e sem sombra de dúvida isso aqui vai fazer muita diferença para que você comece com o pé direito, comece de uma forma bem segura para você ter um crescimento sustentável dentro desse mercado. E uma coisa muito interessante é que isso é exatamente o que a gente ensina na Beta, minha escola de negócios digitais. Nessa escola, a gente mostra 7 das profissões digitais com maior demanda de mercado e com menor barreira de entrada, onde você consegue entrar nelas e criar um NSD, um negócio de serviços digitais. Então, mais do que te ensinar essas profissões que têm demanda muito alta, a gente mostra como montar um negócio onde você consegue vender os serviços dessas profissões. Dessa maneira, você vai entender como fazer uma transição para o mercado digital de uma forma confiável, de uma forma segura, de uma forma leve, tranquila, planejada, entrando em profissões que têm altíssima demanda praticamente infinita e mais do que isso, você vai construir um negócio digital. Então não é apenas você chegar, atuar como freela, fazer um servicinho, não, a gente está falando de você construir algo perene, que no longo prazo vai continuar trazendo retorno, te dando retornos cada vez maiores, para que você consiga ter as liberdades que talvez você esteja procurando, para que você consiga ter mais flexibilidade de horário, ter tempo para fazer as coisas que você quer, para que você consiga ter mais liberdade geográfica, viajar para os lugares que você quer e, óbvio, para que você tenha mais liberdade financeira, você tenha retorno financeiro sobre o seu trabalho. Então, se você tem interesse em começar no mercado digital do jeito certo, se você quer um acompanhamento profissional dentro disso, com certeza a Beta é uma ótima opção. Então já clica no link que está aqui na descrição desse vídeo para saber mais sobre a Escola Beta, porque eu tenho certeza que tudo que a gente tem ali para te mostrar pode ser o que você está precisando para começar dentro desse mercado. Voltando agora para o conteúdo, vamos para a lição número 4. Jogue o jogo do longo prazo. Muitas vezes você vai ter que tomar decisões que vão ser ruins no curto prazo, mas elas vão te trazer benefícios incríveis no longo prazo e vão tornar o seu negócio mais sustentável. Eu vou te contar, por exemplo, o maior erro que eu cometi na minha trajetória e que me custou muito tempo e muito dinheiro e que depois só que eu percebi isso, que foi o fato de que eu demorei para fazer as primeiras contratações. Porque o que aconteceu? Eu comecei ali, né, sozinho e tudo mais, fazendo ali os trabalhos, eu tinha um sócio, na verdade, na época, mas enfim, a gente foi ali, só a gente fazendo tudo e tudo mais, pegando toda a operação para fazer. E eu tava numa crescente, tava conseguindo mais clientes e tava faturando mais. E aí, óbvio, eu tava tirando ali uma parte do faturamento pro meu bolso, para conseguir tirar o meu dinheiro, né? Só que, querendo ou não, todo o dinheiro que eu pegasse ali da minha empresa e eu investisse em alguma coisa, era um centavo a menos que estaria vindo pro meu bolso. E eu levava isso muito em consideração. Então, ao invés de, por exemplo, eu pegar parte do dinheiro e contratar alguém para eu ficar mais livre para fazer outras coisas, eu pegava e não fazia isso, pegava esse dinheiro ali no curto prazo, mas pegava toda a operação também para fazer. Então eu era a pessoa que vendia, que executava, que tinha que me relacionar com o cliente, que tinha que fazer tudo. E aí assim, eu tava ficando insano porque eu tava trabalhando muito tempo, muitas horas do meu dia, tava assim ficando super estressado, super sobrecarregado. E eu também tava tendo dificuldade de crescer. Por quê? Porque eu tava fazendo tudo praticamente sozinho. E isso não faz sentido. Até que chegou um ponto que eu falei, cara, não tá fazendo sentido, vou pegar parte do dinheiro, vou contratar alguém. Quando eu fiz isso, contratei uma boa pessoa,
essa pessoa começou a performar, ela me deixou mais livre para fazer outras coisas, para focar em outras coisas, e aí meu negócio começou a crescer de uma outra maneira e começou a crescer de forma exponencial. Então assim, ali eu abri mão de um ganho de curto prazo, que no caso foi tirar um salário maior, para contratar alguém e ter um ganho de longo prazo. E olha que engraçado, eu comecei a ganhar menos sim quando eu contratei essa pessoa, mas 2, 3 meses depois eu já estava tirando praticamente a mesma coisa e 6 meses depois eu estava tirando tipo muito mais, porque essa pessoa me ajudou a crescer muito mais rápido. Então, de novo, você precisa tomar decisões que te beneficiem no longo prazo. É óbvio que você precisa de dinheiro, eu também preciso, tá tudo certo. É óbvio que muitas vezes isso não vai ser possível e tá tudo certo também, mas sempre que você puder tomar uma decisão que beneficie o longo prazo, tome, porque isso vai te ajudar bastante para o teu negócio ser perene. E para fechar esse vídeo, lição número 5, a liberdade tem um preço e você precisa investir, porque senão você não vai encontrar a liberdade que você está buscando. Quando a gente fala de trabalhar online, é óbvio que a gente tem que falar de liberdade. Você quer começar a trabalhar online por quê? Porque você quer ter mais tempo, você quer ter mais liberdade geográfica, você quer ter mais liberdade financeira e tá tudo certo, né? Todo mundo que quer trabalhar online tá buscando isso também. Só que quando você começa ali um negócio digital, você precisa trabalhar. Não existe mágica, não existe um atalho super incrível que você não vai fazer nada e vai ganhar muito dinheiro. Quem te vende isso tá mentindo pra você, tá? Você vai ter que fazer as coisas acontecerem, tá? Só que, qual que é o segredo? O segredo é que você comece ali na operação e aos pouquinhos você vai delegando ali as atividades operacionais do teu negócio digital para outras pessoas que você vai contratar, ou freelancers que você vai terceirizar ali as atividades, ou empresas que você vai contratar para terceirizar atividades também, e aí aos pouquinhos você vai assumir um papel mais estratégico e vai se livrando da operação, e é aí que você vai ficando cada vez mais livre. Só que para isso acontecer, você vai precisar investir. Você vai ter que contratar empresas, você vai ter que contratar pessoas, você vai ter que contratar freelancers, você vai ter que contratar ferramentas. É que nem o exemplo que eu dei anteriormente. Eu estava ali segurando o investimento porque eu queria tirar mais dinheiro e isso brecou meu crescimento. Então assim, querendo ou não, para que você consiga crescer e ter a liberdade que você está buscando, investir vai ser necessário. É óbvio que eu não estou falando para você chegar a investir muito dinheiro, rios de dinheiro no início. Não, cara, no início você vai investir menos, conforme você vai crescendo, você vai investindo mais. Você vai pegando parte do valor que você está ganhando e vai reinvestindo em você e na empresa. Reinvestir em você, comprando cursos, mentorias, consultorias, para que você tenha mais conhecimento, entenda melhor o caminho que você deve seguir para fazer o que você precisa fazer. E ao mesmo tempo reinvestindo na empresa, né? Contratando ali pessoas, empresas, serviços, ferramentas para que você consiga crescer de forma sustentável. Então, para você alcançar a liberdade que você está buscando, investir é essencial. E você precisa saber fazer o investimento certo na hora certa. Você não vai precisar investir rios de dinheiro no início, mas é preciso ir reinvestindo parte do valor que você está ganhando para que você cresça de maneira mais exponencial e constante. Então essas foram as 5 lições de quem passou 10 anos dentro desse mercado ralando, errando pra caramba e obviamente aprendendo com seus próprios erros. Eu gostaria muito de ter escutado essas lições quando eu estava começando, porque elas teriam me ajudado demais a, enfim, conseguir ali acelerar os meus resultados e crescer dentro desse mercado mais rápido ainda do que eu consegui crescer dentro da minha jornada, né? Então assim, se você tá nesse processo de entrar no mercado digital, cara, já tenta aplicar tudo que eu falei aqui, porque eu tenho certeza que se você levar tudo que eu falei em consideração, você vai crescer dentro desse mercado muito mais rápido. Se você quer um acompanhamento, se você quer ali entender como é que você faz para crescer ainda mais rápido, a gente tem aqui a Beta, minha escola de negócios digitais, dá uma olhada, o link tá na descrição. Se você tá buscando as liberdades do digital, com certeza a Beta pode ser a escola para você, fechado? Espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, lembre de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e no mais a gente se vê numa próxima oportunidade. Até a próxima, fui!